Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a filosofia helenística. O período helenista compreende do século III a.C. até o século III depois de Cristo. E o que vem a ser essa filosofia helenística? Bom, primeiro vale ressaltar que esse nome helenístico vem de helenos, que eram chamados os gregos, né? Nós chamamos povo da Grécia de grego, mas eles se chamam de helenos, né? Então, helenístico, vem da cultura grega. E por que isso? Porque quando os macedônios, precisamente no período onde Alexandre o Grande dominava ali a região da Grécia, do Egito, Oriente Médio, enfim, quase que o mundo todo, né? Alexandre sofreu uma grande influência da cultura grega, porque o seu preceptor era Aristóteles. Isso mesmo. O grande Aristóteles que foi o preceptor de Alexandre o Grande, né? Ou seja, foi responsável por toda a parte culta de Alexandre, o conhecimento, né? As teorias. Então, Alexandre foi muito influenciado por Aristóteles e por toda a cultura grega. E a ideia dele era de divulgar essa cultura, né, para todos os povos, né? Então ele queria divulgar essa cultura grega para todos os povos. Então ficou conhecido como um período helenista, tá? Porque, como eu disse antes, helenista vem de helenos, que eram os gregos. Bom, dito isso, o que tinha de peculiar nessa filosofia helenística? O que diferenciava ela da filosofia clássica até então de Sócrates, Platão e Aristóteles? A preocupação, assim como houve uma mudança de foco da filosofia dos pré-socráticos, né, para a filosofia clássica, onde os pré-socráticos se preocupavam exclusivamente ou prioritariamente com a natureza e com a origem de todas as coisas, na filosofia clássica, a partir de Sócrates, o foco era o ser humano, né, e tudo aquilo que afligia o ser humano, mas no sentido metafísico, de se procurar o sentido da vida, o que era felicidade, o que era amizade, enfim, com preocupações com conceitos metafísicos, né, ontológicos, né, acerca do que era o ser e do que fazia parte do ser. Já com a filosofia helenística, a preocupação maior é com a vida boa. O que é essa vida boa? É uma vida tranquila, sem uma grande perturbação da alma, sem grandes sofrimentos. E por que essa preocupação? Porque nesse período os gregos eram submetidos aos macedônios, né? Então deixaram de ser aquele povo, né, livre, né, dono de si. Então realmente houve um rebaixamento aí para a cultura grega. Ao mesmo tempo que ela estava sendo divulgada para todos os povos, mas o povo grego já não era mais tão autossuficiente, né? Não tinha tanta autonomia, porque estava submetida às leis macedônicas. Então surgiu esse tipo de filosofia, que na verdade é um tipo de filosofia na prática, foge um pouco, né, mais da teoria e vai mais para a prática, ou seja, colocar em prática aquilo que é defendido em teoria. E eu vou falar de 4 escolas principais, né, dos cínicos, dos céticos, dos estoicos e dos epicuristas. São as 4 escolas principais desse período. Houveram outras, né, como os ecléticos, neoplatônicos, mas hoje a gente vai focar nessas 4 que são as mais importantes. E essas 4 filosofias tinham algo em comum. Elas acreditavam que essa vida boa era adquirida através da ataraxia. O que é ataraxia? A ataraxia seria a imperturbabilidade da alma, ou a paz de espírito, né? Então, quando o sujeito alcança essa falta de perturbação mental, ele consegue ter uma vida boa. E por que isso? Porque, de certa forma, todos eles defendiam que, como a gente não tem controle do que nos acontece, controle do destino, a única coisa que a gente pode controlar é como a gente reage ao que nos acontece. Então eles pregavam essa ataraxia, e cada um a seu modo tinha uma filosofia que orientava
para alcançar essa ataraxia. Então eu vou começar a falar dos cínicos, que tem o seu grande nome representado por Diógenes, o cão. Por quê? Cínicos vem de quínicos, como o cão, igual ao cão, porque eles defendiam que o ser humano tinha que viver de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua essência, e não se importar com as convenções da sociedade. Ou seja, você precisava do mínimo para ser feliz, né? Para alcançar a ataraxia. Comer coisas simples, viver de um modo simples, tanto que Diógenes levava tão a sério que ele morava em um barril, se alimentava de sobras, vestia roupas que davam para ele, quer dizer, ele convivia realmente ali como se fosse um animal, né? Mas isso era de propósito, ele exagerava porque ele dizia que ele era como um professor de coro que tem que cantar mais alto que os alunos, que é para os alunos perceberem a nota perfeita. Então ele levava isso ao extremo para chamar a atenção mesmo, para as pessoas verem a discrepância que é de uma vida simples que dá para você viver com aquela que é preocupada com luxos e exageros de coisas que você nem precisa. Né? Então, contam muitas anedotas de Diógenes, que ele era um cara formidável. Né? Dizem que ele pegava muito no pé do Platão. Platão costumava dizer que o ser humano era um animal bípede implume, sem penas, né? E muitas vezes dizem que o Diógenes pegava uma galinha, depenava ela e jogava no meio lá do povo quando Platão estava falando e dizia, olha aqui o humano do Platão, e jogava uma galinha toda depenada lá no meio do povo. Diz que ele andava com a lamparina acesa durante o dia, diz que procurava um homem honesto, né? Mas isso só fez com que o nome dele chegasse até Alexandre o Grande, né, que era o grande dominador do mundo, o homem mais poderoso do mundo nessa época, e fazer com que a admiração de Alexandre por essa figura crescesse. E contam até que certo dia Alexandre para em frente a Diógenes, onde ele estava lá todo nu, tomando banho de sol, e Alexandre se apresenta dizendo quem é Alexandre Magno, e que está ali para satisfazer qualquer desejo que Diógenes possa ter, para realizar qualquer vontade que ele possa ter, e Diógenes simplesmente olha para ele e pede, a única coisa que eu quero agora é que você se afaste um pouco, porque está atrapalhando o sol que eu estou pegando. E diz que o exército todo de Alexandre começou a rir dele, só que Alexandre disse o seguinte, olha, se eu não fosse Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, né, eu queria ser Diógenes, ao que Diógenes retruca e diz, se eu não fosse Diógenes, eu também iria querer ser Diógenes. Então, assim, só um pouco para vocês terem ideia do quão irreverente Diógenes era. Então, os cínicos pregavam essa vida, né, que fugia das convenções, né, sociais, ou seja, se você está com fome, tem alguma necessidade, qualquer uma que seja, que vocês possam imaginar, não importa, onde você estiver, faça. Né, e faça com simplicidade, sem se preocupar com se apegar com grandes coisas. Então, os cínicos influenciaram as outras escolas que viriam, mas sempre com uma diferencinha aqui e acolá, e eu vou falar agora dos estoicos, né, que os estoicos talvez seja, ao lado dos epicuristas, a escola mais importante, né, porque teve grandes nomes, né? Os estoicos, por exemplo, teve Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, Zenão, que é o conhecido como fundador do estoicismo. E o que pregava o estoicismo? O estoicismo pregava muito o uso da razão. Né? A razão é que era o nosso guia. Guia em que sentido? Ora, se você, através da razão, percebe que o destino é implacável, né? Que aquilo que vai acontecer com você não tem como remediar, então a razão, te dando consciência disso, faz com que você aceite o que acontece com você e não se frustre, não crie expectativas. Então a razão seria aquele guia, porque assim, se a gente está atrelado ao destino, como todos nós estamos atrelados ao destino, e se o destino é inexorável, quer dizer, vai acontecer de uma forma ou de outra, a melhor maneira é aceitar o que vem, porque a gente pode lutar contra o destino, mas só vai aumentar o nosso sofrimento, então é melhor aceitar aquilo que está guardado para nós e, se caso o destino não seja inexorável, que ele possa
ser mudado, aí depende das nossas escolhas. Só que dentre elas, das nossas escolhas, a gente só é livre para escolher do jeito que a gente reage àquilo que nos acontece, porque a gente não tem escolha para escolher, por exemplo, que nada de mal nos aconteça nem aquelas pessoas que nós amamos. Fatalmente, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa de mal com a gente. Então, a gente tem que escolher o quê? Como reagir bem a essas coisas. E reagir bem é aceitar aquilo que vier e saber que um dos grandes êxitos é você superar, você sobreviver e superar uma grande perda, uma grande derrota. Então, um homem que sobrevive ao mal, que sobrevive ao luto, à perda, ao sofrimento, ele é um homem forte, é um homem virtuoso e, portanto, é um homem que alcança a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Tá? Aí nós temos também os epicuristas, né, que o grande nome é Epicuro, que defendia que o prazer estava acima de tudo. Mas não é qualquer prazer como os hedonistas defendiam. Né? Antes dele havia uma filosofia conhecida como hedonismo, que pregava o prazer imediato como a melhor coisa, né, como o sumo bem. Então o Epicuro foge dessa coisa do prazer imediato, porque ele diz que o prazer imediato é muito passageiro. Então é melhor, por exemplo, você ter um sofrimento para colher um prazer melhor e mais duradouro. Por exemplo, você vai estudar para o vestibular, você sofre ali para estudar, né? Mas se você passa e vai fazer o curso que você quer, é uma felicidade. Né? Você quer melhorar o seu corpo, então você sofre ele na academia, sofre ele correndo, levantando peso, mas depois você vai ser feliz quando alcançar aquele corpo que você desejava. Então, Epicuro divide os prazeres como naturais e necessários, naturais não necessários e não naturais e não necessários. Então, para ele, o prazer que está acima de tudo é o natural e necessário. O que é o prazer natural e necessário? Beber, comer, se vestir, por exemplo. Quando você está com sede, beba água o suficiente para matar a sua sede. Se você está com fome, coma o suficiente para matar a sua fome. Se você está com frio, vista-se para aplacar o frio, né? Para se aquecer. Prazer natural e não necessário. Está com sede, bebe demais, né? Principalmente bebida alcoólica, no outro dia está de ressaca, então não presta. Comida, come demais, né? Porque comer é necessário, mas comer demais não é necessário, então é natural e não necessário. Mesma coisa se vestir. Para que se vestir com roupa de marca? Né? Roupa de couro de animais, matar animais para se vestir. Não faz sentido, né? Gastar uma fortuna para se vestir, sendo que uma roupa mais simples, que não é de marca, também vai te vestir bem. Então, se vestir é natural, mas o necessário não é se vestir com roupas caras. Pode se vestir com uma roupa mais simples, né? Então, Epicuro dizia que o prazer é esse, está nas pequenas coisas. Ele defendia que conversar com amigos, né, ter uma discussão filosófica, uma alimentação moderada ali entre amigos era os melhores prazeres da vida. E através disso, da amizade, de cultivar uma vida pacata, moderada, você alcançaria a ataraxia, né, a imperturbabilidade da alma, e teria uma vida boa. Por último, vou falar dos céticos. Né? A receita dos céticos para alcançar a ataraxia era praticar a epoqué. O que é epoqué? Epoqué é nada mais, nada menos que a suspensão dos juízos. Ou seja, não julgar nem como certo, nem como errado, porque os céticos diziam que a verdade ela é impossível de ser alcançada. Então eles duvidavam de tudo, mas duvidavam de forma a não julgar. Eles duvidavam suspendendo o juízo, ou seja, não emitiam opinião. Eram indiferentes. Então eles diziam que na vida você deve ser indiferente. Se algo de ruim acontece a você, você deve ser indiferente a isso. É a mesma coisa com coisas prazerosas. Você não precisa buscar o prazer, né? Você leva uma vida indiferente. Você suspende o juízo, porque tudo aquilo que acontece na sua vida pode ser duvidoso. Tá? Então eles encaravam assim: se você quer ser feliz, evite julgamento e suspenda o seu juízo, porque para toda proposição existem prós e contras, e às vezes são equivalentes. Então, se você não consegue separar o que é mais pró e o que é mais contra, então, para evitar o sofrimento, a perturbação na alma, você suspende o juízo. Tá bom? Espero ter contribuído para que vocês saibam
por que essa filosofia é diferente, né, da clássica, e até tem gente que diz que é uma filosofia menor porque compara ela com autoajuda, então diz que a filosofia helenista ela é uma espécie de autoajuda, mas, bom, se a filosofia não servir para ajudar nem a si próprio, não vejo muito sentido, né? Porque eu acho que a filosofia é para isso também. Não é só para isso, mas é para isso também. Ela pode ser para isso também, para ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? A se encontrar e poder viver de uma maneira mais confortável, de acordo com o Logos, né? De acordo com a nossa natureza, de acordo com o mundo. Então, eu acho que é válido sim a gente praticar essa filosofia, tá bom? Então, até a próxima.